Oi pessoal, tudo bem? Bom, faz um tempo que eu não tenho gravado para vocês, mas hoje eu vim aqui para falar um pouquinho sobre uma coisa, de novo, que tem mexido comigo. Eu tenho, deixa eu até pegar aqui, feito a leitura da Bíblia. Começando o ano, a gente começa a ler a Bíblia de novo. E no sentido de inteira, né? Que a gente sempre está fazendo algum tipo de leitura. Mas o que eu tenho, assim, o que tem chamado a atenção é que Deus chamou muitas pessoas com potencial, muitas pessoas capacitadas, não sempre capacitadas desde o início, mas que Ele capacitou ao longo do tempo. E essas pessoas, elas começaram de modo extraordinário, assim, começaram com feitos grandiosos, só que elas não permaneceram. E isso é muito, muito triste. A parte assim mais triste é porque no Antigo Testamento principalmente existe um grande número. Sei que no Novo também, mas o enfoque é um pouco diferente. Mas no Antigo Testamento tem um grande número de homens que começaram a fazer a obra de Deus e que no final da vida, ou talvez no meio da vida, deixaram, abandonaram, se esqueceram, se entregaram para prazeres que eram momentâneos. E assim, vou dar alguns exemplos. A Sansão é a história clássica disso, né? Eu lembro que o Isaac, meu marido, ele comprou um livro do pastor... agora eu não vou lembrar o nome do pastor para dizer aqui. Mas que fala sobre Sansão. Fala a respeito do Nazireu de Deus, né? Que seria Sansão. E Sansão, ele teve um chamado extraordinário. De antes dele ser formado no ventre da mãe dele, apareceu um anjo para falar com a mãe dele. Depois falou também com o Manoá, o pai dele, orientando como eles deveriam criar Sansão. E daí também nesse livro conta que Sansão significa pequeno sol, que foi um nome escolhido pela mãe de Sansão para colocar nele, significando que ele seria uma pequena luz no meio daquele momento de trevas que o povo de Israel estava vivendo. E a vida de Sansão, ela começa de forma maravilhosa. A gente vê o Espírito de Deus enchendo Sansão, ele com força extraordinária, ele sendo uma pessoa que estava livrando verdadeiramente os israelitas, mas a gente vê que ele vai decaindo, vai se entregando até o final da sua vida. E ainda assim, no final da sua vida, Deus continua com ele. Mas o que me entristece muito é pensar o quanto Deus pensou em Sansão, o que Deus tinha planejado para Sansão. Porque Deus tinha já avisado a família dele, existia uma esperança em cima de Sansão, que infelizmente não se cumpriu da forma como era esperada. Ele tinha um potencial muito maior. Além da história de Sansão, existe Saul. Saul, assim, é uma história que me dá vontade de chorar, de tristeza mesmo, de ver a história dele. Saul, um homem comum, um dia perdeu as jumentas, foi correndo atrás de procurar as jumentas, encontra o profeta Samuel. O profeta Samuel já entendeu de Deus que era para Saul ser rei. E assim, naquele contexto todo, Saul descobre que está sendo ungido rei, que Deus escolheu ele. Então existia um sentimento também de Deus com relação a Saul, uma esperança de que Saul se levantaria para representar Deus no meio do povo de Israel. Mas a gente sabe pela história que Saul não dá ouvidos à voz de Deus, né? E ele se entrega para própria vontade, e a gente vê principalmente em Saul um traço de desejo de agradar as pessoas, né? Em Sansão a gente vê um outro traço que é uma vontade de domínio, sabe? Sansão sempre queria mostrar que ele tinha um conhecimento maior. Quando ele vai desafiar os filisteus, ele faz um enigma com eles. Então, Sansão era mais tentado pelo poder, Saul também, né, pelo poder, mas no sentido de agradar as pessoas em vez de agradar a Deus. E depois a gente vai vendo, tirando com exceção do rei Davi, né, vários reis que vão se levantando, que Deus vai escolhendo, ou então pela própria hereditariedade, vão se levantando como reis em Israel. E às vezes eles começam muito bem mesmo. Teve uma história que foi contada pelo presbítero GG, se eu não me engano, nessa semana, no almoço com Deus que teve na igreja que eu frequento. E tá lá em 2 Crônicas, eu vou aqui achar para vocês, pra gente ver junto, que é a história de um rei, assim, que é incrível o que Deus faz através dele.
É a história do rei Asa. Asa, ele começou muito bem, porque está escrito aqui que ele teve muita paz no seu reinado e que ele fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor, seu Deus. Então Asa, ele começou obedecendo toda a lei, obedecendo a vontade de Deus, procurando cumprir a vontade de Deus, ele fez aliança com Deus. Quando vieram os etíopes para lutar contra o povo de Israel, Asa reconheceu que era mais fraco que eles. E o que ele fez? Ele resolveu se entregar para Deus, fez jejum, fez oração e falou: Deus, se o Senhor não for por nós, a gente não vai conseguir dar conta. E tendo consciência disso, Asa se entregou para Deus e Deus falou: então eu vou com você e eles vão ver quem é Deus. E realmente Asa venceu a luta, Deus lutou por eles, Israel venceu, e que era um povo muito mais fraco em relação aos etíopes. E depois, Asa fez uma reforma religiosa, deu sequência, continuou com Deus, e aparece um profeta. E esse profeta, ele fala a respeito do povo continuar buscando a Deus, continuar nesse mesmo caminho que eles estavam agradando a Deus. E na primeira vez que eu li isso, eu li assim de modo corrido, falei: tá, eles devem continuar, ótimo, legal. Só que eu não prestei atenção que no capítulo 16, está escrito que Asa resolveu fazer aliança com o rei da Síria. Diferente dessa primeira vez em que Asa, para vencer os etíopes, ele faz uma aliança com Deus, aqui Asa faz aliança com o rei da Síria, que era considerado inimigo de Deus. Nesse momento, Asa não dá ouvido para a profecia que tinha sido feita a respeito deles continuarem e permanecerem buscando a Deus. E às vezes eu trago isso para o nosso dia a dia, às vezes a gente não dá ouvidos de não fazer aliança com pessoas que talvez poderiam colocar a gente em lugares, de colocar a gente, às vezes, de levar a gente para lugares que a gente gostaria de estar, entende? Fazer alianças com pessoas que talvez nos influenciariam de determinada forma, porque a gente entende que Deus está com a gente, mesmo embora a gente esteja fraco. Se a gente tem aliança com Deus, a gente tem aliança com Ele, a gente não coloca confiança em outras pessoas, a gente coloca confiança em Deus. E a partir desse momento, Asa, ele começa a confiar no rei da Síria, e olha só o que o profeta diz: porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra, para dar força àqueles cujo coração é totalmente dele. Nisto você cometeu uma loucura. Por isso, de agora em diante, haverá guerras contra você. Então, Asa, ele não se arrependeu de ter feito uma aliança com o rei da Síria, e ele abandonou Deus, e ele teve um fim trágico posteriormente. É trágico porque longe de Deus sempre vai ser trágico, né? E assim se sucede. Se vocês lerem o livro de Reis, o livro de Crônicas, a gente vai ver muitas pessoas que começaram com Deus, mas que não persistiram. Isso me faz lembrar muito a palavra de Paulo, que diz assim: aquele que está em pé, cuide para que não caia. Porque a gente às vezes vem numa caminhada com Deus, a gente vem crescendo, a gente vem se aproximando de Deus, e isso é muito bom. Mas a gente precisa permanecer, a gente precisa continuar, a gente não pode se entregar, a gente não pode abandonar, a gente não pode achar que Deus não está mais com a gente, que Deus não está mais falando, que Deus não está mais se importando, porque se isso estiver acontecendo de fato, a palavra dele é mentira. Ele diz que ele se importa, sim. Ele diz que ele cuida da gente, sim. Pedro disse que a gente deve lançar sobre Deus toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. E Jesus disse isso também da mesma forma quando ele disse: olhe para as aves dos céus, olhe para os lírios do campo, que não semeiam, nem colhem, nem guardam em celeiros, no caso dos passarinhos, né? Mas ainda assim eles são alimentados pelo Pai Celestial. Olhe para o lírio dos campos, que não trabalham, nem fiam, mas ainda assim eles se vestem com roupas maravilhosas, que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. E falando em Salomão, Salomão é outro exemplo de alguém que conheceu Deus no começo da sua vida, na sua juventude. E Deus disse para Davi o seguinte: olha, Davi, para o teu filho, eu serei como um pai para ele, eu terei um relacionamento muito próximo dele. E realmente assim foi. Mas a gente vê que Salomão abandonou Deus. E abandonou Deus numa etapa assim que ele já estava muito bem estabelecido. Parece que aquela condição de segurança subiu ao coração dele.
Muitos reis aconteceu isso também, quando eles estavam estabelecidos, quando eles estavam se sentindo seguros, quando tinha paz, quando eles já estavam muito bem, quando eles eram muito admirados pelos outros reinos. Então subia ao coração deles um orgulho, uma sensação de que eles poderiam fazer sozinhos, mas a verdade é que eles não poderiam fazer sozinhos. E, gente, que é coisa mais triste ainda, claro, a história de Sansão, a história de Saul são tristes, as histórias desses outros reis, né, dos demais reis que seguiram, que deram sucessão. Ainda Salomão, um homem mais sábio, um homem que pediu sabedoria a Deus, e Deus deu com abundância. E ele escreveu tantas coisas maravilhosas pra gente no livro de Provérbios, e ainda assim ele caiu. Ninguém, realmente ninguém tá livre de algum tipo de queda. E a gente vê que pessoas que seguiram a Deus, todas elas tiveram algum tipo de falha. A questão é se a gente vai levantar depois que a gente cai. Davi caiu, mas ele se levantou. A gente vê mesmo nas histórias dos apóstolos, seguindo a Jesus, muitas vezes eles falaram besteira, muitas vezes eles agiram de forma que não era aquela esperada, né? Pensa, por exemplo, Tomé, não crendo que Jesus tinha ressuscitado. Ou então aquela vez que eles dizem, quando Jesus vai ressuscitar Lázaro, vamos lá morrer com Jesus. Não era nada disso que ia acontecer naquele momento. Ou então quando Jesus vai morrer, que todo mundo foge, porque eles querem se esconder, estão com medo, e não era esperado isso deles naquele momento, porque Jesus já tinha dito para eles que isso aconteceria. Então a gente vai cometer erros, sim, a gente vai se confundir em alguns momentos, sim, mas a questão é se a gente vai estar disposto a se humilhar, porque vai ter que ter humilhação, sim, e se arrepender e escutar o puxão de orelha que Deus está dando na gente, porque às vezes quando a gente está sendo puxado a orelha, a gente não quer dar ouvidos, mas acredite, vai valer a pena lá na frente. Fico pensando, se Sansão tivesse ouvido da primeira vez, como seria a história dele? Se Saul tivesse ouvido da primeira vez, o que seria dele? Porque Deus disse, eu escolhi você, Saul, para a tua linhagem, de você, vinha Jesus, no caso, né? Vinha o Messias. Deus tinha escolhido Saul, mas Saul entristeceu o coração de Deus e desobedeceu a palavra de Deus. E por isso Deus levantou outro, que Deus disse seria segundo o seu coração, para cumprir aquilo que estava no coração de Deus. Então Deus tem ordens para nós, Deus tem leis para nós, Deus tem ordenanças para nós, para que nós cumpramos aquilo que está no coração dele. E se a gente não fizer isso de modo completo, a gente não vai chegar onde Deus quer que a gente chegue. E os planos de Deus para nós, eles são muito melhores. Eles são muito maiores. Eles são maravilhosos. Está escrito que são planos de paz, para nos dar um fim que a gente espera. E eu creio que o fim que cada um de nós espera é felicidade, alegria. E eu sei que ninguém no mundo poderia pensar em algo mais perfeito, mais maravilhoso do que Deus. Tenho certeza que Ele tem preparado algo para nós. E que Ele tem planos para nós, para que a gente chegue lá onde Ele quer que a gente chegue. Não vamos desperdiçar o potencial que Deus colocou em nós. Vamos cumprir até o final. Vai doer, vai ter que ter renúncia, sim. A gente vai ter que renunciar principalmente a nós mesmos para a gente conseguir chegar onde Deus quer que a gente chegue. Mas que a nossa história não fique registrada como uma história de Saul, como uma história de Salomão, ou então como a história de Sansão, né? Mas que seja a história de fulano creu em Deus, seguiu, renunciou, caiu, levantou, se humilhou, se arrependeu e continuou e permaneceu até o fim e foi salvo. Está escrito que a nossa história está sendo registrada nos céus. Tenho certeza que o desejo teu também é chegar até o final. Não é ficar até a metade, é chegar até o final. Mas para isso você precisa ter disposição de coração, ter disposição da sua mente, ter definido, eu vou chegar ao final e não importa como eu vou seguir Deus, eu vou me agarrar nele de um jeito que nada, absolutamente nada vai me tirar da presença dele. Tá bom? É isso que eu tenho para falar para vocês então. Beijo e até mais.